Amém. Andando por caminhos perigosos. Não sei quantos dos irmãos já leram o livro do profeta Ageu. Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Primeiro profeta onde Deus usa após o período do exílio. E quando eu lia esta palavra, Deus tocava o meu coração que aqui tem um povo que não aprendeu a lição. O povo de Deus fica 70 anos cativo na Babilônia. Depois desses 70 anos, através de um decreto, o povo é libertado. Esse decreto faz o povo voltar para a sua terra, para Jerusalém. Só que diante deste cenário, o Senhor chega para eles e dizem: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Provérbios, no capítulo 16, o verso 25, nos diz que há caminho que parece direito ao homem, mas ao seu fim, ou ao final, são caminhos de morte. E eu ficava me perguntando, que tipo de caminhos nós temos escolhido seguir, meus irmãos? Se você esteve aqui na última quinta-feira, viu o quanto Deus tem falado à nossa igreja, quanto Deus tem alertado a igreja do Senhor para o tempo que a gente está vivendo. E existe uma preocupação urgente do Senhor para a igreja, dizendo: nós estamos andando em qual caminho? Nós estamos procurando escolher andar sobre quais direções? Algo está errado e a igreja de Deus precisa entender, irmãos, que tempo é esse que nós estamos vivendo. Há uma necessidade e uma urgência para que a igreja consiga fazer uma verdadeira leitura desse tempo que a gente vive. Ter discernimento que é tempo de despertamento, tempo de entendermos que a necessidade maior hoje para a igreja é voltar-se para o Senhor. E nesse texto aqui, Deus tinha algo, uma questão muito clara para tratar com aquele povo, uma questão de prioridades, uma questão de caminhos. Um povo que passa 70 anos longe da sua casa e quando volta não aprende a lição, continua do mesmo jeito, prioridades mal resolvidas, prioridades invertidas. Parece que caminhos que pareciam agradáveis, caminhos que pareciam ser interessantes aos seus olhos, mas eram caminhos perigosos, caminhos que o Senhor não queria que aquele povo passasse. E o Senhor, diante desse texto, faz uma denúncia dizendo: vejam aonde os seus caminhos os levaram. O propósito do Senhor para aquele povo, quando ele chegasse em Jerusalém, era reconstruir o templo. Mas nesse texto nós vamos ver que aquele povo fez um monte de coisa, menos se preocupar em reconstruir o templo. Quais são os caminhos que a gente tem andado? Se é de vida ou é de morte? Caminhos que o Senhor está nos levando para perto dele, ou caminhos que estão nos levando para longe daquilo que Deus tem? Essa pandemia é uma forma clara de entendermos sobre quais caminhos eu e você estamos trilhando. E o Senhor vem dizendo através do livro do profeta Ageu que existe um caminho correto, mas também existe um caminho chamado perigoso. Ageu, contemporâneo de Zacarias, é levantado por Deus para alertar o povo, para encorajar o povo: quando vocês chegarem, vocês irão levantar o templo, construir o templo que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor. E esse processo de reconstrução é feito por 3 caravanas, 3 levas. A primeira liderada por Zorobabel, que o foco dele era em reconstruir o templo. Depois uma segunda caravana vem do cativeiro, liderada por Esdras, onde o foco era o ensino da lei, trazer de novo o povo de volta ao ensino da palavra. E uma terceira leva é liderada por Neemias, que então tem o propósito de reconstruir os templos. Zorobabel, Esdras e Neemias, homens que Deus levantou com propósitos específicos para levar o povo para perto dele. É diante desse cenário que Ageu se levanta e então diz: já faz 15 anos que vocês voltaram, mas o templo do Senhor ainda não está levantado. E aí eu quero convidar você a ler a sua Bíblia, não sair dela. No versículo 2 a Bíblia diz que assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Quem trata com o povo, quem alerta o povo, é o Senhor. Quem restaura o povo, é o Senhor. Quem desperta o povo, é o Senhor.
A palavra de Deus já começa dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Deus resolve levar aquele povo para um tempo de reflexão. Deus resolve tratar algo muito claro, muito específico com aquele povo, através do profeta Ageu. Ele levanta a sua voz e diz. E nós temos ouvido muitos profetas de Deus sendo levantados nesse tempo, irmãos, para também falar: assim diz o Senhor. Deus está tratando com a nossa nação, Deus está tratando com a humanidade, Deus está tratando com a igreja dele. Assim diz o Senhor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O grande problema não é Deus falar, Deus fala. O grande problema é que a gente não quer ouvir. O profeta Ageu já começa ali dizendo: assim diz o Senhor, porque não sou eu quem está alertando, é Deus. Não sou eu que vai levar vocês para reconstruir o templo, é Deus. Então a questão é: se volte para a voz do Senhor, porque é ela que vai endireitar o seu caminho, é ela que vai te alertar, é ela que vai te encorajar. Volte-se para a voz do Senhor. A quem você tem dado ouvidos nesses dias, meus irmãos? Porque nesse texto Deus fala: eu tenho algo específico para tratar, mas antes, ouça a minha voz. Assim diz o Senhor. E você vai ver na palavra de Deus vários relatos também que declaram: assim diz o Senhor. Deus falou desde o jardim do Éden, Deus falou desde levar o povo ao cativo, Deus falou no Novo Testamento, e Deus fala hoje, irmãos, porque Deus é Deus vivo. Ele fala, Ele leva a igreja a ouvir a sua voz. O grande problema talvez seja que a gente não esteja percebendo a voz do Senhor, a direção do Senhor, o tempo que o Senhor tem para nós. E Deus resolve tratar aquele povo, começa a dizer: vocês estão andando por caminhos que não parecem direitos. E como que Ele trata com aquele povo? Primeiro, com uma denúncia. Versículo 2: assim diz o Senhor, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. A denúncia do Senhor é contra este povo. Observe que aqui o Senhor não fala meu povo. Em 2 Crônicas 7,14, os irmãos conhecem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, curarei os seus pecados e sararei a sua terra. O meu povo. Mas aqui o Senhor está dizendo: este povo. Em um sinal de uma denúncia, dizendo: vocês não estão se tornando mais meu povo, porque vocês estão fazendo aquilo que eu não pedi para fazer. Ele já começa apontando o dedo, falando: este povo, chamando a atenção: o que vocês estão fazendo não é o que eu pedi para fazer. Uma grande denúncia para o Senhor, falando: vocês não estão entendendo nada. 15 anos já tinha se passado que o povo voltou cativo. 15 anos a obra da casa do Senhor estava parada. 15 anos que estava em entulhos. O povo da Babilônia, Nabucodonosor, tinha destruído o templo, destruído Jerusalém. E a palavra de Deus fala: o povo, vocês não estão fazendo o que eu mandei. Este povo. Que povo é esse? Versículo 2 diz que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. A denúncia que Deus faz para aquele povo, fala: vocês são um povo que adora adiar as coisas importantes. E eu fico pensando, irmão, será que Deus não está olhando para nós, por mais duro que essa verdade seja? Será que Deus não está olhando para a humanidade hoje falando: este povo? Ou será que Deus está olhando para nós dizendo: o meu povo? Porque o meu povo demonstra um povo que faz aquilo que Deus pede, mas este povo revela um povo que faz aquilo que o Senhor não mandou fazer. A promessa ali, o propósito do Senhor para aquele povo é: reconstruir o templo. O que é que eles fazem? Cuidam das suas casas. E esse temor tomou o meu coração: como eu estou sendo chamado por Deus? Esse povo ou o meu povo? Porque esse povo era um povo que adiava decisões. A Bíblia diz que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Deus faz uma denúncia: vocês estão afirmando: ainda não chegou.
Um povo que adora adiar decisões, um povo que pensa que sabe o que é melhor para você, e eles falam, não chegou a hora de consertar minha vida com Deus, não, chegou a hora de eu cuidar dos meus negócios, chegou a hora de eu cuidar da minha casa, chegou a hora de eu cuidar da minha família, mas a casa do Senhor fica para depois, a minha vida com o Senhor fica para depois, pegar as ferramentas fica para depois. Será que não é o que nós estamos fazendo, irmãos? Depois eu mudo, Senhor. Depois eu me arrependo, depois eu oro, depois eu dobro meu joelho, depois eu leio a palavra, porque eu estou ocupado com a minha casa, eu estou ocupado com os meus negócios. Aquele povo acreditava que sempre teria uma segunda chance, e eles falam, ainda não chegou a hora. Charles Freiberg, que é um teólogo, ele disse algo muito interessante, ele falava, eles não estavam dizendo que a edificação não deveria ser feita, apenas que ainda não tinha chegado o tempo oportuno de fazer. Eles entendiam que tinham que reconstruir a casa, por isso eles falam, ainda não chegou. Eles sabiam a importância. A grande questão é, a gente sabe que Deus manda a gente fazer, a gente sabe que é tempo de conserto, a gente sabe que é tempo de arrependimento, a gente sabe que eu preciso orar mais, a gente sabe que eu preciso clamar mais por misericórdia, a gente sabe que o tempo é esse. O que a gente faz? A gente adia. Ainda não chegou, depois eu faço, amanhã eu faço, e Deus está dizendo, não. Deus faz uma denúncia para aquele povo, não, eles falam, primeiro eu cuido dos meus negócios, se der tempo, eu cuido da casa do Senhor. Meu irmão, toda vez que você escolher primeiro as outras coisas, você nunca viverá a justiça, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente está trocando. Primeiro eu quero as minhas coisas, primeiro eu quero as coisas que serão acrescentadas, depois, se der tempo eu oro, depois se der tempo eu ajeito a minha casa. Não, como disse o Senhor para o rei Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque você morrerá. Deus deu para ele 15 anos, e a palavra de Deus vai nos dizer que ele não colocou a casa em ordem. O seu filho nasce, o seu filho cresce, ele é o sucessor, e faz exatamente tudo o contrário que o seu pai tinha feito. Não aproveitou, como esse povo aqui de Ageu, dizendo, não chegou a hora. E o Senhor faz uma denúncia dizendo para eles, vocês não estão entendendo o tempo que nós estamos vivendo. Vocês não estão entendendo para que eu estou chamando, e Deus fala, está errado. Segundo, além de uma denúncia, o Senhor faz um alerta, olha o versículo 4. Versículo 3, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Deus faz uma denúncia e fala, vocês são este povo que está fazendo errado. E segundo, ele faz um alerta, acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa está destruída? Vocês não estão entendendo o que eu estou pedindo para vocês fazerem. E a humanidade, ou nação brasileira, ou nossa cidade não está entendendo o que Deus está nos chamando, irmãos. 2020 explode a pandemia. Já se passaram um ano, daqui a pouco vai 2 anos, 3 anos, e quanto tempo será necessário para a gente entender que a minha casa, a casa do Senhor, a minha vida com o Senhor está destruída? O que mais precisará acontecer para a gente entender o alerta do Senhor para todos nós? Ele fala, a palavra de Deus diz que a palavra veio novamente, mais uma segunda vez, e o Senhor tem falado aqui, não é uma, nem duas, nem três, são várias vezes. A grande questão é, o que eu e você estamos fazendo, irmãos? Quantos alertas serão necessários para que eu e você possamos de fato voltar para o Senhor e falar, Deus, eu vou fazer o que o Senhor está mandando? Deus está um alerta para aquele povo quanto à questão de uma prioridade invertida. Vocês estão cuidando das suas casas e a minha casa está destruída. A casa de Deus estava só na base, enquanto a casa do povo estava com os melhores materiais. A Bíblia diz que era fino acabamento, tinha luxo, tinha requinte, tinha beleza, e a casa de Deus estava despedaçada.
E quantas vezes, meu irmão, a minha e a sua vida com Deus está despedaçada, mas por fora a gente está se ocupando dos nossos negócios, por fora a gente está se preocupando com aquilo que eu posso ganhar, com mais dinheiro, com mais poder, com mais ostentação, e o Senhor diz para nós: sepulcros caiados, bonito por fora, imundo por dentro. Há aqueles que acreditam que o povo, quando a Bíblia diz que a casa era de fino acabamento, que eles tinham levado até os próprios materiais de reconstruir o templo e começaram a usar nas suas casas. Tamanho perversidade do povo. Minha casa vai ficar linda, a minha casa vai ser bem pintada, a minha casa vai ser bem forrada, a minha casa vai ter uma boa estrutura. Mas a casa de Deus estava destruída e o Senhor está falando: a casa é tempo. A casa é tempo de vocês olharem para aquilo que está do lado de fora, enquanto que mais importante é aquilo que está do lado de dentro. Primeiro eu cuido dos meus negócios, depois eu conserto a minha vida com Deus. Talvez essa tenha sido a sua atitude, meu irmão. E Deus faz um alerta para aquele povo: não. O povo tinha uma desculpa pronta, mas não tinha o coração no lugar certo. Eles falavam: a minha casa é mais importante, mas Deus falou: não é isso que eu tenho para vocês. Nós somos especialistas em darmos desculpas para Deus no que tange a minha vida com Ele. Hoje não dá tempo, eu não sei falar, eu estou ocupado, eu tenho trabalho para fazer, eu estou cansado, eu preciso dormir. Deus está a ponto de nos vomitar, irmãos, de tamanhas desculpas que nós temos dado para que a gente se volte para Ele. Acaso é tempo? Não, não é tempo de você cuidar do que está lá fora. Primeiro cuide do que está dentro. Deus faz uma denúncia, Deus dá um alerta. Em terceiro lugar, agora Deus faz uma acusação. Versículo 5 que nós acabamos de ler, aí ele fala: agora, primeiro eu disse quem vocês eram, depois eu disse o que vocês fizeram, e agora eu falo o que isso deu. Ele faz uma acusação, como a igreja, como aquele povo de Israel colocado num banco do réu, e o Senhor dizendo: agora escute o que eu vou falar com vocês. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. O povo não estava entendendo. Deus envia então agora, diante das desculpas daquele povo, Deus envia muitas respostas. Diante daquelas atitudes erradas, diante dos caminhos perigosos que o povo escolheu andar, Deus agora começa a fazer algumas acusações. Ele diz: vejam, meu irmão, primeira coisa que você precisa fazer na sua vida para mudar é olhar que tipo de caminho você tem tomado. A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. A palavra de Deus fala para aquele povo: vejam, conserve o seu passado, olhe o que vocês estão fazendo. O Senhor está dizendo para mim e para você uma acusação: olhe, veja o quanto você está longe de mim, veja o quanto você está preocupado com os seus negócios. Olhe, observe. Ele repete por 2 vezes. No versículo 7 diz o Senhor: vejam aonde os seus caminhos os levaram. E agora aqui acompanha uma exclamação. A primeira palavra, a primeira frase tinha um ponto final. Nessa aqui tem um ponto de exclamação, como um verdadeiro alento, como um verdadeiro um sinal de Deus falando: eu estou clamando, olhem o que vocês estão fazendo. Vejam os caminhos que vocês estão trilhando. E esses caminhos perigosos eu pude entender alguns deles. Primeiro, caminho perigoso que aquele povo estava andando, afastou eles daquilo que Deus tinha. Como que afastou? Porque Deus falou esse povo. Deus não falou meu povo. Como que eu sei que afastou? Ele fala: acaso é tempo de vocês estarem cuidando das suas casas? Estava longe do propósito, estava longe da visão. E Deus falou: esses caminhos perigosos que vocês estão seguindo, está trazendo para você afastamento, está trazendo para você acomodação, e o Senhor está fazendo uma acusação contra a igreja brasileira, contra a nação brasileira, dizendo: vocês estão fazendo o que está errado, e por isso estão colhendo afastamento. Eles escolhem também uma busca de saciar com coisas que nunca serão satisfeitas.
Se você ler a palavra de Deus no verso de número 6, fala: vocês têm plantado muito, têm colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Será que não é o que a gente está vivendo hoje? Uma geração inteira buscando ter, buscar comprar, vestir, dinheiro, e Deus está falando: não é o que eu tenho. Caminho perigoso. Não é o que você pode comprar, é o que eu posso fazer no seu coração. Não é quanto dinheiro tem na sua conta, é quanto tem do meu reino no seu coração. Caminho perigoso. Caminho perigoso também traz esfriamento espiritual. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O povo estava longe de Deus. Por que ele estava longe de Deus? Porque não ouviu. Por isso que Deus falou várias vezes: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Por 3 vezes, só nesse contexto que nós lemos, o Senhor fala: ouçam a minha voz. Vocês estão frios, vocês estão paralisados, vocês estão ocupados demais com aquilo que não deveriam se preocupar. E por que não lembrar aqui de Marta dizendo: você está inquieta, você está preocupada com tantas coisas, mas só uma basta. E Maria escolheu a boa parte. Deus faz uma acusação e está fazendo para nós estamos escolhendo a parte errada. O que o Senhor Jesus tem para nós é: sente aos meus pés, sente do meu lado, ouça minhas palavras, ouça a minha voz, deixe eu transformar o seu coração. Mas não, eu quero trabalhar, eu fico preocupado, ocupado, e esse ativismo está nos levando para longe de Deus. Caminho perigoso. Tem uma frase que diz assim: porque Deus é bom, Ele deixa plantar o que a gente quiser, mas porque Deus é justo, Ele também permite que a gente colha o que a gente plantou. E a Bíblia nos diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. O povo de Deus aqui estava plantando, semeando afastamento de Deus, e estavam colhendo isso. Que tipo de semente nós estamos plantando, irmãos? Diante desse contexto que a gente está vivendo, colheremos frutos de vida ou colheremos frutos de morte? Porque Deus é bom, Ele permite você semear o que você quiser, andar pelo caminho que você quiser, seja caminho de vida, seja caminho perigoso, mas porque Deus é justo, Ele também permite que você colha o que você plantou. Cuidado, meu irmão, cuidado que tipo de semente você está lançando. O povo colheu afastamento, frieza, esfriamento, ficou longe. Deus aponta as razões desse sofrimento. Ele começa a falar: vocês estão comendo, não se satisfazem, vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, coloca numa bolsa furada, ou seja, nada está dando certo. E diante dessa acusação, ela traz consigo uma consequência. Qual consequência era essa? O juízo de Deus. Versículo 9. Os irmãos estão aqui ainda, amém? Versículo 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes eu provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Ele faz uma acusação e diz: tem consequência o que vocês estão fazendo. Os caminhos perigosos que vocês estão escolhendo andar, está trazendo sobre vocês o meu juízo. Nada está dando certo. Meu irmão, lembra de alguns tempo atrás, não tão longe, 2017, 18, 19, o que a nossa cidade padeceu com a seca? O que a nossa região padeceu com a seca? Gado morrendo, café que não produzia, e a gente continuava orando, clamando: Deus manda chuva. E hoje o que aconteceu? Continuamos do mesmo jeito, vivemos como se nada tivesse acontecido. Tinha vindo um juízo sobre nós. A gente não aprende.
E Deus fala para aquele povo: eu estou tirando tudo de vocês, eu estou tirando a chuva, tirei o orvalho, tirei tudo que pode produzir nessa terra, para que vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou mandando. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. O que Deus irá precisar tirar de nós para ter o nosso coração? Ele pediu Isaac para ter o coração de Abraão. Ele tirou a chuva para ter o coração do povo. Essa pandemia não será o que Deus está mandando para ter o nosso coração? O que vai precisar tirar mais da sua vida para você entender: eu preciso voltar para Deus? O que mais vai precisar acontecer para a gente entender qual é a vontade do Senhor? Meu irmão, olhe para a sua vida, olhe aquilo que está te roubando de Deus, se está roubando o seu tempo de Deus, se está roubando a sua comunhão com Deus, se está roubando você de fazer o propósito de Deus. É laço, chuta isso para frente, meu irmão, e volte para o Senhor. Nada pode nos prender, nada pode nos segurar. Por isso a palavra de Deus diz que eu estou me libertando, me tirando de tudo que me embaraça, porque eu vou me libertar e vou caminhar a corrida que é a minha proposta. O que será preciso acontecer para que a gente se volte para o Senhor? Não entre em rota de colisão. Aquele povo estava em rota de colisão com Deus, como Jonas, que compra uma passagem, mas o destino não era Nínive, o destino era Tarsis, o destino era longe de Deus, o destino era fazer o que Deus não queria, o destino era fazer o que ele queria. O que é que ele colheu? Tempestade. Sempre terá um grande peixe nos esperando quando a gente entra em rota de colisão com Deus. Sempre terá uma tempestade no nosso caminho quando a gente anda por caminhos perigosos. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Será que você não está com a passagem comprada também? Com a bolsa colocada já no navio e caminhando para longe de Deus? E o Senhor fala: vejam onde os seus caminhos os levaram. É tempo de voltarmos. O tempo de hoje é um tempo onde Deus está tratando a igreja. Cuidado para você não perder isso, meu irmão. E achar que você continuará cuidando da sua casa. Deus faz uma denúncia, um alerta e uma acusação. E por último, então, ele faz um convite. Versículo 12. Perdão, irmãos, versículo 12 não. Versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe a mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Lá em cima no verso 7 fala: vejam os seus caminhos, subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Depois de fazer uma denúncia, um alerta e uma acusação, agora Deus propõe para eles um convite. Eu entendi que vocês estão fazendo o que é errado, mas existe uma oportunidade agora. Existe uma chance agora para vocês, para voltar para o caminho, para dar meia volta, para se arrepender. E ele fala: suba o monte. Suba o monte aqui, meu irmão, está ligado à questão de volte para aquilo que eu tenho. Suba o monte e traga madeira, porque o que eu tenho para vocês é a reconstrução do templo. O suba o monte está dizendo: saia desse caminho perigoso. O suba o monte está dizendo: saia desse vale de pecado, saia dessa inversão de prioridades, saia desse afastamento de Deus. Suba o monte e faça o que eu estou te pedindo. Suba o monte e traga madeira e construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Deus estava dizendo: construa algo de valor, edifique algo que vai durar gerações, tenha um legado, tenha uma herança para as próximas gerações. Deus estava fazendo um convite para eles: voltem-se. E eu creio que hoje, nesta manhã, também é uma manhã de convite de Deus para a igreja, dizendo: voltem-se, deem meia volta, subam o monte. O monte simboliza a presença de Deus. Foi no monte que Abraão também ouviu e contemplou o que Deus tinha para ele. Foi no monte que Moisés também ouviu as tábuas da lei. É no monte que Deus está. O povo preocupado com as suas casas e Deus falando: é no monte que eu estou.
Ainda é tempo para vocês, voltem-se pelo caminho que onde vocês se perderam. E o que me alegra aqui dizer que no versículo 12, Zorobabel, o sumo sacerdote e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta a quem o Senhor Deus os enviara, e o povo temeu o Senhor. Depois de tudo isso, depois dessa chacoalhada que Deus deu, o povo entendeu, o povo obedeceu. Meu irmão, Deus está chacoalhando a igreja, Deus está mexendo com as nossas estruturas, Deus está nos expondo. A grande questão é: eu irei entender isso, eu irei temer ao Senhor, eu irei aproveitar essa oportunidade e eu vou obedecer à voz do Senhor, ou eu vou continuar fazendo do meu jeito? A Bíblia fala que todo o povo, todo mundo entendeu, todo mundo se voltou para o caminho, todo mundo entendeu o propósito. Sabe, meu irmão, quando você escolhe voltar, quando você decide abandonar os caminhos perigosos, você sabe o que é que te espera? Consolo, alento, conforto e esperança. O verso 13, que Ageu, o mensageiro, trouxe a mensagem do Senhor dizendo: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Quando vocês entendem o que eu falo, quando vocês sobem o monte, quando vocês constroem a casa, constroem o templo, eu me alegro, sou glorificado nisso, e eu estou dizendo: eu estarei e sempre estarei com vocês, diz o Senhor. Deus dá uma palavra dura, mas também dá uma palavra de esperança. Se vocês se voltarem, eu estarei com vocês. Por isso ele fala para Zorobabel: coragem, Zorobabel, reconstrua o templo, eu não te deixarei. Talvez lembrando Josué aqui, seja forte e corajoso, mas forte também a tal ponto de olhar para dentro de mim e falar: Senhor, tira tudo que não te pertence. Forte não simplesmente para caminhar, forte não simplesmente para levantar, mas forte desse jeito mesmo, irmão, forte para entender que eu não sou nada. Forte para olhar para dentro de mim, me despir e falar: Senhor, limpa tudo. Corajoso bastante para falar: eu estou no caminho perigoso, eu estou longe do Senhor, mas eu te imploro, Senhor, não se afaste de mim. E Deus disse: eu estou com vocês. Mas o povo obedeceu a voz, o povo temeu o Senhor. Meu irmão, o que será necessário acontecer para a gente entender que é tempo de reconstrução? Reconstruir os altares da vida com Deus, reconstruir os altares das famílias, reconstruir os relacionamentos, reconstruir uma vida de santidade, reconstruir uma vida de intimidade e obediência. Neemias cumpriu o propósito, ele entendeu o que Deus tinha. Logo depois, na terceira leva, ele reconstrói os muros de Jerusalém, ele levanta e traz a dignidade para o povo, ele escolhe o caminho certo. E Zorobabel, junto com aquele povo, também se levanta, fala: vamos lá, Deus está conosco. E Deus fala para aquele povo: a glória da segunda casa, a glória do segundo templo será maior do que o antigo. Ou seja, o que eu vou fazer, depois que vocês me obedecem, vocês nunca viram, porque desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, e nem passou em mente humana o que Deus vai fazer naqueles que o amam e o buscam, meu irmão. Você ainda não tem ideia do que Deus vai fazer na sua casa, você ainda não tem ideia do que Deus vai fazer nessa igreja, mas para isso acontecer, eu e você precisamos obedecer ao Senhor, precisamos temer ao Senhor, precisamos reconstruir, precisamos colocar: Deus, Tu és a minha maior prioridade. E nós contemplaremos a glória da segunda casa. Zacarias era contemporâneo de Ageu. No capítulo 1, Deus usa aquele homem para dizer assim: voltem-se para o Senhor. Zacarias prega no mesmo tempo, e no versículo 3, a palavra diz: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. É uma questão de escolha, irmãos. Se você continuar andando por caminhos perigosos, você vai colher afastamento, frieza, paralisia espiritual. Se você subir o monte, vai doer, sol quente, dificuldade. Construir é difícil, mas é o que Deus tem, porque a gente colhe alento, consolo, conforto e esperança. Por qual caminho você vai escolher passar, meu irmão? Que Deus vai precisar tirar da sua vida para Ele ter o seu coração, meu irmão?
Deus tirou a chuva para o povo entender: o que vocês estão fazendo, nada vai dar certo. Deus está sacudindo a humanidade dizendo: o que vocês estão fazendo, nada vai dar certo. Para com essa correria louca, para. Não vai prosperar, não vai frutificar. Como o pastor tem falado aqui, pode apertar mais, irmãos, e vai apertar mais, porque enquanto o povo não ouvir e entender, Deus vai continuar tratando, porque Deus não para no meio do caminho. Mas Ele diz: você vai subir o monte? Porque eu estarei com você. Você pode ficar em pé, vamos orar.